Irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Lhe enviamos uma saudação daqui do templo, da Igreja de La Colina, em Bogotá, para todos os nossos irmãos que estão nos 5 continentes. Um aplauso que lhe envia os irmãos da Igreja de La Colina, em Bogotá. Glórias ao nome do Senhor. Bendito nosso Deus. Quanto amamos o nosso Deus. Glórias ao nosso Deus. Estamos muito emocionados, muito felizes, porque precisamente nesses dias me recordo quando vim aqui assistir um estudo bíblico, e ao finalizar o estudo bíblico se aproximou a irmã de mim e me disse: imagina que eu estava vendo o estudo bíblico, de um momento a outro eu vi que a nossa irmã Maria Luísa entrava pela igreja, pela porta da igreja, chegando aqui à igreja, e subia ao púlpito para nos ensinar. No dia seguinte, glória a Deus. No dia seguinte da visão que teve essa irmã, a nossa irmã Maria Luísa preparou tudo para vir compartilhar com os irmãos da Igreja de La Colina. Bendito o nome do Senhor. Tudo é movido por Deus, dirigido pelo Senhor, é sobrenatural, como Deus se manifesta no coração da nossa irmã Maria Luísa. Somos privilegiados, estamos felizes e agradecidos com o Senhor. Por isso vamos dedicar ao Rei da Glória essa reunião, que é uma maravilha, uma felicidade imensa para todos. Glória a Deus. Bendito Pai Celestial, Rei de poder, Deus Altíssimo e Soberano, Senhor, te amamos com todo o nosso coração, te bendizemos com todas as forças de nosso ser, que é maravilhoso. Tu és o nosso tudo, nossa felicidade, nossa alegria, nosso gozo completo. Todos os dias da nossa vida te dedicamos. Tuas maravilhas, tuas grandezas, suas obras, tua alegria, sua manifestação prodigiosa, cheia de felicidade. Por isso vamos te honrar, cantando ao seu nome, louvando o seu nome e pondo o nosso coração e toda a nossa atenção nessa pregação. Neste momento, nossa grande bênção, aleluia, glórias a Deus. Por isso te amamos e te adoramos e somos gratos, porque tu é nossa vida, por ti, para ti vivemos, Senhor. Que a glória seja ao Senhor. Assim, Senhor, esse culto é para ti, para a glória e louvor do seu nome, do seu maravilhoso nome. Obrigado, Senhor. Que o teu Santo Espírito desça a cada coração e a todas as pessoas que estão vendo a transmissão. Que todos recebam bênçãos. Aleluia, glórias ao Senhor. Assim seja, bendito Senhor. Obrigado, Senhor, por essa festa espiritual. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos, irmãos, ler em nossas Bíblias. Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Vamos ler no versículo número 1. Eu vou lendo e vocês vão lendo junto comigo. Quer dizer, não vamos ler versos alternados, não, mas que vamos ler juntos, seguidamente, em Atos 2, do 1 ao 4, e logo 17 e 18. De acordo? Bom, glória a Deus. Vamos ler para a exaltação e glórias e honra do nosso Deus. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos juntos, como todos nós, glórias ao Senhor. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso que soprava, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles apareceram línguas como de fogo, que repartindo-se, pousaram sobre cada um
deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora vamos ler no versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, disse Deus, que derramarei de meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Versículo 18. E até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei de meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Bendito o nome do Senhor. Glória a Deus, porque essa palavra tem se cumprido no meio de nós. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar a nosso Deus o hino número 137. Ó jovens, venham, glórias a Deus. Vamos cantar com o coração, com a boca, com felicidade, com fervor, com alegria, sentindo tudo que dizemos, sentindo tudo que diz a letra de cada hino. Bendito o Senhor. Hino 137. Brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir, y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos pronto compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su grande amor. Con ella revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Los fieros enemigos, engendros de Satán, se hallen sostenidos por su capitán. Oh jóvenes, vosotros poneos sin temor a la diestra del caudillo nuestro Salvador. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Quien venga a la pelea su voz escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos a Jesús alistados sin temor,
Bendito o nome do Senhor. Que maravilhoso hino. Ó jovens, venham, lutemos para contra o mal. Nos conta uma jovem da igreja que terminou seu ensino médio e não tinha a possibilidade de entrar numa faculdade. Então lhe disse aos seus pais, lhe disse, não se preocupem, que vou me dedicar a Deus, já Deus proverá. E enquanto Deus me direciona, se vou para a universidade, se eu consigo um trabalho, ou se faço um curso técnico, eu vou me dedicar a Deus. E começou a chegar à igreja seguidamente, e nas noites, e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus! Logo, recebeu o dom da profecia. Bendito o Senhor! Está profetizando bonito. E se apresentou um documento na universidade, e foi aprovada, e recebeu uma comunicação da universidade, que dizia que, excepcionalmente no caso dela, tomou a decisão de conceder a ela uma bolsa de estudos, uma bolsa que daria seu estudo não somente por um semestre, mas por toda até a conclusão do curso, que assim se formaria na universidade. Glória a Deus! Louvores ao Senhor! Tudo por dar o primeiro lugar a Deus. Bendito o Senhor! Vamos agora cantar o hino 168, que tem tudo a ver com o que precisamente acabamos de nos expressar, que se denomina Vivo por Cristo, porque aqui todos nós vivemos com o Senhor Jesus, para o Senhor Jesus. Grande é o Senhor Jesus Cristo, que Ele o amamos com todo o nosso coração. Bendito o nome do Senhor. Glórias a nosso Deus. Te amamos, ó Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Bendito e louvado nosso Deus. E não o seguimos somente por uma época do ano, mas seguimos por todos os dias da nossa vida. E não seguimos somente por uma tradição, porque sabemos e dizemos que Ele é nosso Deus. Glórias a Ele para sempre. Cantemos esse hino 168. Vivo por Cristo.
Glória a nosso Deus. Nuestro Dios. E é outro hino também maravilhoso, que é o hino 245, Deus cuidará de ti. Cantá-lo com todo o nosso coração, porque estamos numa festa espiritual maravilhosa. Glória a Deus! Enquanto cantamos, o Espírito Santo desce a cada coração. Você já tem escutado um testemunho de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo quando a nossa irmã Maria Luísa fazia a oração congregacional? Se emocionou tanto e começou a dizer glória a Deus, glória a Deus. E começou a falar em línguas. É poder de Deus. Bendito Senhor. Glórias ao Senhor. E vamos cantá-lo também. Que o Senhor vai nos visitar. Glória ao Senhor. Aqui tem poder de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo. Glória a Deus. Muito bem. 245. Afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Gloria al nombre, Glória ao del nome do Señor. Senhor. Quão divino e maravilhoso é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a nosso Deus, a quem amamos e veneramos cada vez que vemos um estudo bíblico. Quando entramos na página web da igreja e que podemos também ingressar o canal do YouTube, que está apresentando neste momento um tutorial, que podemos ali ser cheios do Espírito Santo, ser curados, ser abençoados. E os irmãos, em mais de 1.500 lugares, que assistem às transmissões, saibam, irmãos, que Deus tem mostrado em visões, em sonhos, que quando aparece a nossa irmã Maria Luísa na tela, na transmissão, nossa irmã sai da tela e em visão passa a pregar como ao vivo. Glórias ao nosso Deus. Isso é realmente o que acontece. E assim, todos nós temos que entender que dessa maneira está acontecendo nesse momento. Que estamos assistindo a transmissão é o mesmo que a nossa irmã Maria Luísa está aí, ao vivo, conosco, distribuindo esse imenso amor. Esse amor no qual nos ensina
no qual todos nós somos abençoados, glórias ao nome do Senhor, de modo que aproveitemos esse material precioso que está disponível no canal do YouTube, tanto no canal da igreja, quanto no canal da nossa irmã Maria Luísa, e os testemunhos e todo tipo de ensinamento, e quando vocês assistam, serão grandemente abençoados. Aleluia! Bendito e louvado o nome do Senhor. E isso é o que temos vivido, glória a Deus. Bem, irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar coros ao nosso Deus. Vamos cantar inicialmente o coro 26. Sou testemunha. Glória ao Senhor. Todos somos testemunhas das maravilhas que Deus faz no meio de sua igreja, no meio do seu povo, que lhe ama, que lhe segue, que lhe valoriza. Na sua igreja que Deus estabeleceu para abençoar seu povo. Cantemos com o coração bendito ao Senhor. Louvores ao Deus da glória, que amamos e adoramos o nosso Deus. E como diz o seguinte coro, o coro 37, testifiquemos, porque temos que fazer sempre. Mas antes vamos orar ao Senhor, e neste momento vamos expressar ao Senhor nossa gratidão, uma oração de ação de graças, e também vamos orar pelas ofertas e pelos dízimos. Bendito Senhor, te amamos com todo o nosso coração, Tu és divino, maravilhoso. Quantas bênçãos, Senhor, temos recebido da sua parte, Senhor, da nossa vida, esse caminho de vida eterna que Tu nos dá, a saúde e a vida, a Tu de ter conhecido essa grande bênção, esses caminhos maravilhosos, Senhor, a máxima bênção na vida que podemos ter. Obrigado, Senhor, obrigado porque nos tem transformado, que nos tem dado a felicidade, que nos tem dado a paz, a plenitude, Senhor, da realização da Tua grandeza, nos livrando do mal, das enfermidades, dos problemas. Nunca nos desamparou, Senhor, sempre tem estado ao nosso lado, sempre tem nos abençoado, e nós somos eternamente agradecidos, te admiramos, te amamos, queremos te seguir, te rogamos, neste momento também, Senhor, que receba os dízimos e as ofertas, que apresentamos para Ti com todo o nosso coração, para que a igreja siga se crescendo e estendendo por todas as nações, Senhor,
como te disseste, Senhor, ide pregar o evangelho a todas as nações. Tu prometeste, Senhor, também na primeira profecia, que a sua palavra seria pregada em todas as nações, como deixou registrado no livro de vivências. Obrigado, Senhor. Te dizimamos, te ofertamos com alegria. Em nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvores ao Rei da Glória. Vamos cantar, por último, irmãos, o coro 37, Testifiquemos. Temos que testificar, de acordo, irmãos? Temos que dizer às pessoas o que o Senhor tem feito no meio da humanidade, que o Espírito Santo está no meio dos homens, que nós temos o Evangelho verdadeiro, reforçado, onde o Espírito Santo está respaldando o seu Evangelho, com os dons espirituais, com a sua manifestação prodigiosa. Graças, Senhor, por esse privilégio tão grande, Senhor. Te louvamos e testificamos a tua grandeza. Coro 37. Testifiquemos que só há gozo, que só há paz e salvação em nossas almas. E lutaremos e venceremos. Cristo nos guia com vitória na batalha. Soará a trombeta em Sião. Soará, sim, soará. Soará a trombeta em Sião. Soará, sim, soará. Testifiquemos que só há gozo, que só há paz e salvação em nossas almas. E lutaremos e venceremos. Cristo nos guia com vitória na batalha. Soará a trombeta em Sião. Soará, sim, soará. Soará a trombeta em Sião. Soará, sim, soará. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Vamos receber a nossa amada irmã Maria Luísa neste momento. Que bênção! Que felicidade tão imensa ter a nossa irmã aqui conosco, aí na igreja do bairro de La Colina, em Bogotá. Glórias ao Senhor. Que o Senhor os abençoe. Uma saudação muito especial, com muito carinho, para todas as pessoas, para todos os irmãos e irmãs das diferentes igrejas, em todos os continentes. Já podemos dizer que em todos os continentes o Senhor já tem semeado sua palavra em corações dispostos para Ele. Assim que eu os cumprimento com muito carinho. E uma saudação muito especial para as pessoas pela primeira vez que veem o ensinamento e pessoas recentes também que se agregaram ao ensinamento, aquelas pessoas que também somente se conectam no domingo, e eu os convido para que vocês busquem uma congregação, a congregação mais próxima da cidade ou do seu país, ou do povoado, e se congreguem para que recebam profecia, para que você viva a experiência de como é que Deus fala ao ser humano, como é que Deus dá os dons espirituais aos seres humanos, para que eles, por sua vez, também dê às outras pessoas através da imposição de mãos. Então, estão convidados para congregar-se. Que meu Deus os abençoe e recebam muitas bênçãos do céu, o mesmo os irmãos que estão comigo no dia de hoje, aqui no Templo de La Colina. Bem-vindos e Deus os abençoe. Obrigada. Portanto, que podem acomodar-se, podem sentar-se e vamos nos deleitarmos
com nosso ensinamento, com a meditação da palavra do Senhor. Sabendo nós que Deus é em espírito. Deus é espírito e, portanto, em espírito e em verdade, nós o invocamos, o veneramos, o seguimos, cremos em sua palavra, cremos na Bíblia, que é o livro que nos ensina a existência de Deus, os caminhos de Deus. E também temos ao Espírito Santo, com os dons espirituais que ele nos reparte, e ele nos ensina a conhecer a Deus, e nos ensina a doutrina, nos ensina também a seguir por esse caminho reto, por essa vereda, pela qual Deus quer que todo ser humano siga, que lhe conheçam, que o amem, o valorizem, respeitem a Deus e que desfrutem também de bênçãos, de paz, de felicidade, porque isso é o que Deus nos dá a nós, muita felicidade, muita paz, e não é o dinheiro, senão é a paz de Deus o que nos tem a nós vivos e habitando neste planeta, a misericórdia de nosso Deus. Então, tudo isso nós aprendemos do Espírito Santo. O Espírito de Deus está conosco, assim como o Senhor Jesus Cristo prometeu. Ele, quando esteve na terra, ali naquele lugar em Jerusalém, nesse estado da Judéia, ali esteve o Senhor ensinando, e o Senhor dizia a seus apóstolos e a todos os seguidores, a todos que estavam ali ouvindo, a todo o povo, dizia-lhes que quando ele subisse ao céu, que quando ele se fosse, que não ia deixá-los órfãos, que em nenhum momento estaríamos sozinhos, que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e que o Espírito Santo estaria com todos os seguidores do Senhor para sempre. Portanto, que agradecemos a Deus, porque essa é a promessa de nosso Deus, que teremos o Espírito Santo e é o que nos guia, nos ensina, nos orienta e nos ajuda para entender, para compreender melhor os caminhos de nosso Deus. Nós sabemos que tem muitas religiões, também tem muitas denominações cristãs, tem muitas pessoas que dizem ser cristãs, que leem a Bíblia e a memoriza. Também alguns já sabem a Bíblia de memória, mas eles não encontraram um tesouro que há na Bíblia. E o tesouro é isso: a manifestação de Deus através do Espírito Santo e seus dons maravilhosos. E esse tesouro nós o encontramos. E por isso nós estamos proclamando e estamos pregando e ensinando ao mundo, ensinando às pessoas, a todo aquele que se disponha para ouvir, para aprender, ensinando-lhes que há um tesouro aqui, na Bíblia. Mas esse tesouro se descobre quando o coração da pessoa que lê o faz com sinceridade, o faz com entusiasmo, com amor e com o desejo de encontrar a verdade de Deus e com o desejo também de agradar a nosso Deus. Assim que quando a pessoa ou o ser se dedica a buscar a Deus dessa maneira, então descobre esse tesouro maravilhoso, como nós o descobrimos. Por isso eu também convido a todos aqueles que são leitores da Bíblia, a todos aqueles que dizem ser cristãos, eu os convido para que descubram esse tesouro, para que disponham seu coração, para que deixem o orgulho, deixem a vanglória, deixem a ambição, o materialismo, deixem todas essas coisas, que não busquem o lucro, senão que busquem a vida eterna, busquem a salvação, busquem louvar, honrar e glorificar a nosso Deus. Busquem isso e verão como vocês encontrarão esse tesouro maravilhoso e vão um dia estar conosco e nos dirão: veja, vocês tinham toda a razão, porque nós não tínhamos encontrado o tesouro e agora já o achamos e queremos seguir. E vamos estar juntos, seguindo, assim como
eu inicialmente contava aos irmãos aqui da igreja de La Colina, contava-lhes que ali em alguns países que tem na África e que os irmãos estão visitando, os irmãos visitam ali cada mês, cada 2 meses, a essas congregações, e tem muitos pastores de igrejas cristãs que, pois dizem ler a Bíblia, e eles ouviram o ensinamento, ouviram profecia, Deus lhes falou, e eles estão tão felizes e contentes, de tal maneira que eles já se retiraram de ser pastores, de ser pregadores, disseram, não, nós estamos aqui, somos uns intrusos, fazendo algo que Deus não nos ordenou. Vou preparar-me. Primeiro vamos nos preparar, vamos receber este poder do alto, vamos receber o espiritual, vamos receber os dons e que Deus nos faça esse chamamento, que Deus nos ponha a trabalhar. Portanto, eles deixaram de ser pastores para congregar-se e estar ouvindo a palavra do Senhor, o tesouro escondido que estava ali e que nós o descobrimos. Eles já estão participando. Agradecemos a nosso Deus, agradecemos a misericórdia de Deus. Somente Deus é o que faz todas essas maravilhas no coração do homem e da mulher. Portanto, que hoje nos corresponde, estamos aqui lendo o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e já hoje nos corresponde o capítulo 20 de Mateus. E vamos hoje aqui a ler e seguir o que aprenderemos, o que nos ensina, o que ensinou o Senhor Jesus Cristo naquele tempo e o que nos ensina para o dia de hoje também o Espírito Santo. E diz aqui no capítulo 20 de Mateus, diz, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Então, aqui falando do reino dos céus. Nós temos falado do reino dos céus desde o início aqui de Mateus, desde João Batista, que foi o primeiro que começou a pregar e a dizer, João, o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, preparem-se. Eu não sou digno de levar as sandálias desse personagem importante que vem. Está após mim. Então, João falava isso do reino dos céus. Naquele tempo, o povo judeu, o povo de Israel que estava ali, quer os que ouviam essas mensagens, eles não compreenderam ou não quiseram como aceitar essa pregação de João Batista. Eles estavam esperando o rei. Ainda o esperam até o dia de hoje. Mas naquele tempo esperavam que o rei iria nascer de uma família muito rica, seria de uma família muito poderosa, e por isso eles viviam atentos de nascimento de crianças, das melhores famílias, porque de repente aí viria o Salvador, o precursor da salvação, o desejado de todas as nações. Ele viria, o que Deus tinha prometido na antiguidade através dos profetas. E por isso, quando João disse que já o reino dos céus está próximo, que já viria o Senhor, e quando já eles descobrem que é o Senhor Jesus Cristo, eles não aceitam, porque dizendo que ele era de uma família muito pobre, de um carpinteiro, e que eles eram muito pobres, portanto, o rei não vinha dessa família, eles não queriam aceitar essas coisas. Entretanto, o Senhor Jesus continuou pregando e cumprindo seu trabalho, cumprindo sua missão, que o Pai tinha lhe encomendado. Nós já sabemos perfeitamente, já falamos muitas vezes, que nosso Pai, nosso Deus, tomou carne e se fez homem, nosso Deus. Mas não é toda a plenitude de Deus a que se fez carne. Foi algo tão pouquinho, tão pequeno de Deus, que ele meteu-se ali, entrou ali no ventre de uma mulher
para que nascesse um ser humano. Mas, como é nosso Deus, se Deus fez o homem, será que seria muito difícil, então, que Deus tomasse um pedacinho dele mesmo e ele estivesse ali no ventre de uma mulher e nascesse um homem? E aí esse homem lhe pôs o nome Jesus de Nazaré? Para Deus não há nada impossível, porque Deus é poder, ele enche o universo. Ele enche o universo. Nosso Deus, nós não podemos medir, dimensionar a grandeza, o que ele é, seu tamanho, não podemos dimensionar. Não temos capacidade em nossa mente para pensar como Deus é grande. Entretanto, nós cremos no que ele nos diz. Tudo o que ele nos ensina e nos diz, nós temos que crer nele. Nós não vamos questionar, não vamos perguntar, porque somos ignorantes e não vamos perguntar nem questionar a Deus as coisas. Somente nos limitamos a crer. E isso é o que Deus quer, que creiamos nele. É por isso que João dizia o reino dos céus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo também disse: o reino dos céus é semelhante a. E sempre ele esteve ensinando com essas ilustrações, com essas parábolas, esteve ensinando a doutrina do reino dos céus, que é a pregação do evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. E também esteve ensinando a lei de Moisés, ensinando-a e explicando-a, porque o povo não a tinha compreendido, portanto, eles não estavam cumprindo cabalmente a lei de Moisés. E o Senhor os ensinava a lei, a praticava e, ao mesmo tempo, ensinava o reino dos céus. Mas também, em alguma parte da Bíblia, o Senhor ensinou que esse método de salvação da lei de Moisés teria um fim. Então, o Senhor também tudo isso ensinou, mas nós percebemos que o povo naquele tempo foi muito difícil que crescem ou que entendessem o ensinamento. Nós hoje o entendemos, agradecemos ao nosso Deus, já como que o sabemos de memória, já como que somos todos mestres e mestras em todos estes conceitos. Mas agradecemos ao Senhor, nos deleitamos repetindo isso muitas vezes. E é assim como o Senhor aqui, que nesse primeiro verso, quando diz que o reino dos céus é semelhante a um homem, que é o pai de família, diz que na madrugada sai para contratar trabalhadores, porque ele tinha sua vinha e tinha que colher as uvas. Então, ele começou assim a colher, a contratar os trabalhadores e diz, e tendo ajustado com os trabalhadores o salário de um dia de trabalho, então ele lhes disse: bom, preciso de trabalhadores para minha vinha, tem que colher as uvas e vou lhes pagar a cada um o salário de um dia de trabalho, esse será seu salário. E diz que os enviou para sua vinha depois que os contratou. Diz, saindo pelas 9 horas, viu outros que estavam parados na praça, desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo? E eles foram. Mas como o Senhor aqui está dizendo que o reino dos céus é tão semelhante a este assunto dos trabalhadores na vinha, do que contratava os trabalhadores, então nós vemos como Deus nos faz um chamamento, ou nos fez um chamamento a todos nós. A todos nos fez um chamamento desde a primeira mensagem que recebemos na profecia. E o Senhor nos tem vindo fazendo muitas promessas. Desde então, Ele veio com tantas promessas à nossa vida. E nós temos tantas promessas em nosso coração. Umas já se cumpriram, outras faltam para cumprir. E o Senhor, então, nos ofereceu um salário. O salário que Ele nos oferece quando Ele nos fez esse chamamento, o salário é: vou lhes dar a vida eterna. Vou lhe dar a vida eterna. Assim que tem que converter-se, tem que crer, tem que confiar, tem que seguir em frente e tem que seguir até o fim. Porque o que crer e chegar ao fim
esse será salvo, quer dizer, esse ganhará o salário. Então, nós, desde o dia em que o Senhor nos falou pela primeira vez, aqui estamos andando no caminho e estamos trabalhando na vinha do Senhor. De uma ou outra maneira, todos estamos trabalhando na vinha do Senhor. Uns estão falando a seus vizinhos, a sua família, conta-lhes testemunhos, os convidam. Outros impõem mãos, outros por cura, libertação, outros profetizam e assim todos nos esforçamos e estamos trabalhando na vinha e temos nosso salário. Ele diz que nos pagaria um dia de trabalho. Não sei hoje em dinheiro que existe quanto será, mas o salário é a vida eterna, pois quanto pode valer? Muitos milhões, digo eu. Bom, a vida é eterna. Esse é o compromisso? Então, como diz que o reino dos céus é tão semelhante. O que mais aconteceu com esses trabalhadores? Aqui no verso 3 diz que às 9, que é a terceira hora do dia, viu outros que estavam desocupados e lhes fez o chamamento. Fez o chamamento. Assim como o Senhor nos chama quando dá a profecia. O Senhor dá a profecia e fala a todas as pessoas com uma misericórdia e com um amor. E o Senhor lhe fala com amor e com doçura e o convida a seguir o caminho para que seja feliz. Aconteceu assim com esses que às 9 da manhã apareceram e ele disse-lhes, vão trabalhar na vinha. E no 4, e disse-lhes, ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. No 5, saindo outra vez perto do meio-dia e das 3 da tarde, já pela tarde. O meio-dia era a hora sexta e às 3 da tarde era a hora nona. E diz que também encontrou pessoas desocupadas e o Senhor lhes fez um chamamento e disse-lhes, vão para a vinha. Pois o que diríamos nós, o que é tão semelhante à nossa vida? O Senhor, às vezes, chama a pessoas ou há pessoas que têm a oportunidade de conhecer os caminhos de Deus desde criança. Tem uns que nascem na igreja. Já em nossa igreja, tem muitos que nasceram na igreja. Claro que eles são os primeiros trabalhadores contratados desde as 6 da manhã para trabalhar. E logo, tem pessoas, tem jovens que chegaram e que conheceram a igreja. Tem outros que chegaram com 20, 30 anos. Outros chegaram com 50. Eu não vou dizer com que idade cheguei a conhecer ao Senhor, porque então vão descobrir minha idade. Então, outros chegam quando já têm 60 anos de idade. Certamente são os que chegaram às 3 da tarde. Ou os que já têm 70 anos, 80, 90, não sei. Dos que já eram às 3 da tarde ainda parecem desocupados e o Senhor faz esse chamamento. Vão trabalhar que vou lhes pagar o salário de um dia, vou lhes pagar. Então, os jovens, os que nasceram na igreja dirão, como nós nascemos na igreja, nosso prêmio será maior, nosso salário será maior. E os outros que chegaram com a idade de 60, 70, 80 anos vão dizer, não, então o salário que o Senhor vai nos dar será pouquinho? Porque veja, depois de certa idade, sendo já idosos, e só agora conhecemos a Deus. Que tristeza, que pesar, eu gostaria de ter conhecido a Deus há 40 anos atrás. Assim, diz as pessoas. Bom, o importante não é tanto a idade que conheceu a Deus, senão o trabalho que tem de realizar para Deus. A entrega para nosso Deus, a fé, a confiança, a busca da santidade, a perfeição que nós devemos buscar, andar em retidão com o Senhor. Isso é o importante. Não são as idades, não é o tempo, nem os anos. O que está aqui, o Senhor qualificando ou vai pagar no salário, senão o que ele avalia é a sinceridade, a constância e a fidelidade do ser. O amar a Deus. Desde o momento que você conhece a Deus, siga-o até o final de seus dias. E busque a perfeição, mude, deixe a ira, deixe os maus gênios, deixe os rancores, a inveja, as fofocas, as murmurações, deixe a avareza, a cobiça,
Deixe de mentir. Deixe de estar gritando, de estar insultando, de estar com maldições, de estar com palavrões. Todos esses gritos, deixar tudo isso. Isso tem que deixar desde a criança até o idoso, que está contratado na vinha do Senhor para fazer este trabalho, e o Senhor pagará o salário, mas ele vai olhar o trabalho, sua obra, olhar seu testemunho, sua vida, você como anda com Deus. Porque de que serve viver tantos anos na igreja e dizer é que eu estou 30, 40, 50 anos na igreja e vivendo uma vida desagradável diante de Deus, uma vida pecaminosa. Isso não serve para nada, isso não é o que Deus quer. O Senhor quer corações santos, limpos, corações limpos. E que no Salmo, quando diz que quem estará ali com o Senhor, quem estará em seu monte santo, quem estará na presença do Senhor, quando diz que o puro de coração, que o sincero, que o de mãos limpas, o que não comete pecados, que são eles os que estarão ali com o Senhor, pois que melhor do que estar com o Senhor da vinha, trabalhando, onde ele estará nos pagando fielmente e nos dará a vida eterna. Que formoso é que nós nos proponhamos de coração a mudar e a viver a vida santa. Isso é o que desejamos e queremos que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude porque desejamos agradá-lo. Bom, aqui seguimos e diz aqui, quando diz que saiu ao meio-dia e logo às 3 da tarde, diz, e saindo, aqui no verso 6, saindo perto das 5 da tarde, realmente já acabava o trabalho do dia. Acabava o trabalho do dia, quando já essa pessoa foi chamada, foi contratada para trabalhar. Então vemos que para Deus não importa a idade, não interessa a idade, senão o coração disposto para servir a Ele. Isso é o que Deus olha, o coração. Ele não olha que já está há tantos anos. Porque se você está há tantos anos e os tem desperdiçado, de nada serve. Então, certamente, agradecemos ao Senhor em sua misericórdia. O que vemos aqui? Que certamente uma pessoa de 100 anos conhece ao Senhor, batiza-se, começa a receber os dons, trabalha para o Senhor alguns meses e depois Deus o leva. E Deus está satisfeito com essa pessoa? Porque essa pessoa mudou, se arrependeu e quis servir a Deus. Então, todos temos direitos e, como vemos, Deus não faz acepções, senão que Ele olha o coração. Não interessa o tempo nem as idades. Claro que o Senhor ama que os jovens, que as crianças e os jovens conheçam a Deus e o louvem sempre. Deus ama isso. Mas, bom, aqui estamos falando da misericórdia do Senhor. Vamos ver, quando finalize este parágrafo, o que vai acontecer? E diz... no verso 6 diz que saindo perto das 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse, ide também vós para a vinha e recebereis o que for justo. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os das 5 da tarde, os últimos, recebeu cada um deles o salário de um dia de trabalho. Ao chegarem os primeiros, os que começaram como às 6 da manhã, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam o salário de um dia de trabalho cada, e, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste a nós, que temos suportado a fadiga e o calor do dia. Então, o que dirão, ou o que diria, de repente, uma pessoa que na vida ficou 40 ou 50 anos na igreja e logo já parte para a eternidade e de repente também se encontra com alguém que ficou alguns meses
Mas esse que ficou esses meses fez muito porque se arrependeu e agradou a Deus em tudo. Enquanto o que ficou 40, 50 anos viveu cometendo pecado, bom, em desobediência. Então quer que o pagamento seja igual? E dizendo, não, a mim Deus vai me premiar porque eu estou há 50 anos na igreja, enquanto você tem alguns meses, assim que meu galardão e meu prêmio será muito grande. Pois não? Não é assim. Como você viveu em toda essa vida? O que fez? Arrependeu-se, viveu a vida para Deus, a vida santa, agradou a Deus? Isso é o que Deus olha, isso é o que Deus quer. Portanto, agradecemos sim ao Senhor ter conhecido a Deus ainda novo. Mas também agradecemos ao Senhor que Ele nos ajuda para que nós vivamos a vida santa e a vida reta, para que tenhamos tudo completo, o galardão, e para que assim o Senhor também fique contente e se sinta orgulhoso de nós, de nossa fidelidade e da obediência que temos para com Ele. Então, aqui no verso 12, diz que os que murmuravam diziam: estes últimos trabalharam só 1 hora e tu os igualaste a nós, pagaste-lhes o mesmo. E nós, entretanto, temos suportado a fadiga e o calor do dia, todas as tribulações, todos os problemas, as dificuldades da vida, tudo que vivemos na vida, e veja, e aqui estamos, entretanto, o Senhor sim lhes pagou igual a estes que não sofreram, entretanto, eu sofri muito, e tudo que eu sofri na vida e não sei o que por estar no caminho de Deus, nada. Isso não é válido diante de nosso Deus. O que é válido diante de Deus é: quem estará na presença do Senhor? O limpo de mãos e puro de coração, que não pecou e não fez isso nem aquilo. Bom, o verso 13. Ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um salário por um dia de trabalho? E ele disse: sim, tu me dissestes que me pagaria um dia de salário. Disse então: o que reclamas? Toma o que é teu, no 14, e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou tens tu inveja porque eu sou bom? Assim, diz o Senhor, a conclusão. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão os chamados, mas poucos escolhidos. Quer dizer, muitos serão chamados, e estes últimos, diz, os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque não fizeram a vontade de Deus. Então, foram os primeiros, mas acontece que não fizeram a vontade de Deus, se tornaram os últimos. E os posteriores, os últimos, que sim fizeram a vontade de Deus, o Senhor os pôs de primeiros e lhes fez o pagamento que mereciam, porque eles sim obedeceram e fizeram a vontade de Deus. Porque isso é, o reino dos céus é semelhante a este assunto deste pai de família que tinha sua vinha, seu trabalho, que contratava os trabalhadores e que a todos quis pagar igual. Mas ele viu e disse que era ele, sua vontade, e que fazia o que queria com o dele. E então ele disse: no reino dos céus, os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros, assim que nenhum vai se vangloriar, dizendo: eu sou, porque me considero assim e assim, com esse tempo que tal, e como me considero que fiz isso e aquilo, então eu, certamente o prêmio é grande? Não. É a vontade de nosso Deus. E o mais importante, viver a santidade. Viver em santidade. Viver sem cometer pecados. Isso é o importante. Agora seguimos já no verso 17, que já o Senhor, pois, termina essa parábola do reino dos céus, que me pareceu muito bonita, muito interessante, que nos ensina muitas coisas. E diz já no verso 17, já muda o tema e diz: subindo Jesus para Jerusalém, chamou à parte seus 12 discípulos no caminho e disse-lhes: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte. Pois aos judeus, diz, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, açoitem-no e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Aqui o Senhor falou claramente a seus apóstolos e diz que ele seria que os judeus
iriam entregá-lo aos gentios. Naquele tempo governava o Império Romano. Portanto, que os governantes eram os Césares, e eles, pois, tinham todo o seu exército, que eram pessoas pagãs, pessoas do mundo que não eram judeus, e eles eram os gentios. E por isso diz que o entregarão aos gentios. Os romanos era quem ia fazer tudo o que queriam com o Senhor, com seu exército. Então diz, para que dele escarneçam, açoitem-no e o crucifiquem. E ao terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitará? Isso diz o Senhor claramente. Portanto, que quando o Senhor falava essas coisas de sua morte, pois os apóstolos se angustiavam, se entristeciam, e muitos deles cometeram erros por ouvir essas coisas do Senhor, até algum começou a defender, dizendo que não era possível que o Senhor permitisse que isso fosse lhe acontecer. Mas o Senhor disse, isso tem que acontecer, porque isso está planejado já no projeto que fez nosso Deus antes da fundação do mundo. Isso era já um projeto feito e, portanto, tinha que cumprir ao pé da letra. Por isso o Senhor sabia que isso ia acontecer. Verso 20. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se diante dele, pediu-lhe algo. Ele lhe perguntou, que queres? Ela respondeu, ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Quase nada pedia essa senhora, não é? Quase nada. Bom, não tinha nenhum interesse. E diz, mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedes. Claro que não sabia o que estava pedindo. Diz, podeis vós beber o cálice do qual eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com o qual sou batizado? E eles disseram, sim, Senhor, podemos. Então disse-lhes, na verdade, bebereis meu cálice, e com o batismo com que eu sou batizado, sereis batizados. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo. Isso não pertence a mim, dar essas coisas. Pertence a nosso Pai, diz, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai Celestial. Quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Quer dizer que os apóstolos se indignaram com o pedido que fez essa senhora? Diz, então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governantes das nações se apossam delas. Isso sim é certo. E os poderosos as oprimem com sua autoridade. Isso é verdade? Bom. Mas entre vós, dizia o Senhor Jesus, mas entre vós não será assim. Mas todo aquele que quiser fazer-se grande entre vós será vosso serviçal. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Quer dizer que o Senhor estava aqui ensinando a humildade, a simplicidade. O Senhor estava aqui tirando o orgulho e a prepotência e o poder ou o desejo de poder ou o desejo de exercer comando e poder e governar. Estava ensinando que cada pessoa ou cada ser tinha que ser humilde e simples. E quanto mais tenha de Deus ou quanto mais Deus lhe dê, mais humilde e mais simples deverá ser. Esse era o ensinamento do Senhor naquele momento. E aqui diz como, no 28, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate por muitos. Então diz que o Senhor veio para nos servir, para resgatar nossas almas, para nos dar a salvação. Glória a nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Ele veio para nos dar paz, para nos dar felicidade, para nos dar alegria. Ele veio para que nós, na vida, nesse globo terráqueo, terrestre em que vivemos, para que nós tenhamos essa tranquilidade e essa paz, porque são muitos os milhares, os perigos que espreitam ao nosso redor, e são muitas as dificuldades e as tribulações também que acontecem constantemente.
E nós precisamos de nosso Deus, que nos proteja, que nos guarde, que nos ajude. E Ele veio para nos servir. Agradecemos ao nosso Deus, porque nós não vamos servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, porque nós não vamos afastar-nos do mal, do pecado, do mal, fazer o bem para agradá-lo. Ele o merece. Ele o merece. Bem, no verso 29 já, pois muda outra vez, outro tema e diz, saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Eis que 2 cegos que estavam assentados junto ao caminho, quando ouviram que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós? Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, clamavam mais ainda, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós? Então, detendo-se Jesus, chamou-os, disse-lhe, que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes nos olhos e em seguida recobraram a visão e o seguiram. Glória a nosso Deus. Agradecemos a nosso Deus. Isso é o que Deus faz conosco. Isso é o que Deus faz com o desvalido, com o doente, com o paralítico, com o que tem deficiência em seu corpo, com a pessoa que não pode se mover, com o que não pode falar, não pode ouvir, com aquela pessoa que não pode caminhar, que não pode fazer nada. Isso é o que nosso Deus faz. Nós sejamos fiéis a Deus, fiéis e amemos ao Senhor e o agrademos em tudo, para que nosso Deus também estenda sua mão e faça e continue fazendo estes milagres maravilhosos. Porque hoje, depois que passaram mais de 2000 anos, que o Senhor Jesus se manifestou na terra, hoje nós também estamos desfrutando de muitos milagres que o Senhor tem feito nas vidas de muitas pessoas, em nossa congregação, em nossa igreja. O Senhor está manifestando-se grandemente nessa igreja, chamada Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. E então o Senhor está se manifestando e por isso sabemos que Deus existe, que Deus segue, que é vivo e de poder e que Deus fala hoje, como falou ontem e falará amanhã. Ele é o mesmo ontem e hoje, se comporta igual, com o mesmo poder, com o mesmo amor. Os milagres e sinais. Isso é o que agora nós vamos pedir a nosso Deus, que faça milagres, que Ele se manifeste em nossa vida e que o Senhor faça milagres em nós, mas que o principal milagre que há de fazer em nós seja o de ajudar-nos a convertermos a Ele, o de limpar nosso coração para viver a vida santa, a vida reta diante dEle. Vamos orar a Deus e dar-lhe graças e pedir misericórdia também e pedir-lhe que faça milagres assim como o Senhor Jesus fazia esses milagres, que o Senhor hoje continue fazendo esses milagres, porque Ele os faz. Agradecemos ao nosso Deus, Pai Santo, Pai Celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, que te manifestastes ontem, faz mais de 2000 anos, quando o Senhor Jesus Cristo esteve na terra, ali em Jerusalém, ali na Judéia, e Ele percorria as cidades e fazia muitos milagres, muitas curas. Muitas pessoas foram curadas, muitos foram libertados, muitos cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andavam. Aqueles que estavam paralisados também começaram a mover-se, a mobilizar seu corpo, seus membros. O Senhor fez tantos milagres e o Senhor fez uma promessa maravilhosa. Tu fizestes essa promessa que nos dias posteriores seus seguidores fariam coisas maiores do que a que Ele estava fazendo naqueles dias, naqueles momentos. Senhor, nós cremos nessas promessas. Cremos nessa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que é a verdade e que assim Tu tens se manifestado, Senhor, porque hoje
Nós temos ouvido de muitos milagres e sinais que tu tens feito às pessoas. Há muitos têm feito milagres e coisas insólitas têm acontecido na vida de cada pessoa. Obrigada, Senhor, e por isso sabemos que tu és nosso Deus, que tu existes, que tu sim realmente vives e te manifestas e que és um Deus vivo e de poder. Senhor, estendes tua mão poderosa, estendes tua mão sobre todos aqueles que têm diversas doenças, estão doentes da cabeça aos pés, e tu, Senhor, cura a todos, liberta e limpa e repreende espíritos imundos, repreende bruxarias e feitiçarias, tira, Senhor, maldições e destrói a obra maligna, e liberta, meu Senhor, e dá paz, dá alegria e felicidade. Pai Santo, liberta, Senhor, e limpa, porque esse é teu amor, essa é tua misericórdia, meu Pai. No nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, te pedimos, meu Senhor, para ele seja a honra, a glória e o louvor, desde agora e para sempre. Amém. Glória a nosso Deus. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Bendito é o Senhor. Glória a nosso Deus. Agradecemos ao Rei. Agradecemos ao Senhor. Tem um coro que eu gosto de cantá-lo também, que é: toma por favor minha mão, Senhor, que Ele nos ajude. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Sim, queremos ir na mão do Senhor. Que Ele nos leve e que nos tenha em sua mão. Muito obrigada, queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que nos vê. Deus os abençoe. Um abraço muito forte para vocês e o beijo para as crianças. O Senhor abençoa também aqui os que estão comigo. Muito obrigada. Obrigada, irmãos.